viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o Luiz Felipe e não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que sempre vou acabar me atrasando para meus compromissos. Eu sou o André Castilho e não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que sempre vou procrastinar meus trabalhos de educação artística no ensino fundamental. Eu sou Leonardo Honda e não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que sempre vou gastar todo o meu salário em livros. Nossa, eu sou o Kiko Brown e não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que eu sempre vou demorar para fazer as coisas. Vamos ativar todos os paradoxos possíveis para falar sobre a série alemã Dark. E como o alemão tem fissura pelo tempo, o Keiko sabe disso melhor que todos nós aqui, nessa série não seria diferente. Tem volta ao passado, ida ao futuro, ida a mundos paralelos, volta ao passado de novo, volta mais passado ainda, loucuras e confusões na árvore genealógica que no fim vira um ciclo genealógico e muita filosofia. Então é De Volta pro Futuro? Não, porque De Volta pro Futuro tem muito furo e não rola o paradoxo de Bootstrap, que a gente vai falar aqui. Tipo esse negócio aqui que a gente brincou. Se eu volto pro passado, eu consigo resolver meus problemas. No De Volta pro Futuro ele consegue, mas no Dark não consegue, não. Ah, então não vale a pena voltar. E eu estou falando isso, as pessoas podem estar confusas, mas como assim? Por que você está dizendo essas coisas? Porque talvez eu não tenha assistido a série ainda. Erro grave. Talvez esse tenha rolado. Mas eu tenho envolvimento com ela, porque é uma série que esteticamente já me chamou a atenção, assim. E eu tenho muita vontade de assistir. Só que depois que já passou, já finalizou, eu já ouvi coisas assim. Série muito boa, mas a última temporada é ruim. Então eu tô com um leve trauma, tipo, será que vale a pena começar? Então minha experiência com a série tá sendo um pouco ambígua, assim. Mas eu quero saber dos nossos convidados aqui, o Keiko e o Léo, e depois também, né, o André Castilho, claro. Qual foi a experiência de vocês conhecendo essa série? Me diz aí, Léo, como você adquiriu a vontade de começar essa loucura? Cara, foi assim, eu gosto muito, mas assim, se tem um gênero, não é, de filme, de literatura, que eu gosto é de viagem no tempo, né? Então, como eu sou ligado em rede social, essas paradas assim, né? A gente tem Netflix, então a gente conheceu, ficou sabendo da série via mídias sociais, né? Via trailer, o conteúdo que o pessoal ia compartilhando. E eu fiquei com muita vontade de assistir, né? Porque um filme que é top 1, assim, pra mim, de viagem no tempo, não sei se vocês já assistiram, é O Predestinado, né? E tem o Interestelar também, né? Que Dark brinca com essas paradas, brinca com eles. Tem De Volta pro Futuro, que é um clássico, né? Mas assim, eu fiquei muito interessado pra assistir, pra conhecer, justamente por eu já gostar, né? De viagem no tempo. E assim, a minha experiência com o conteúdo, com a série foi, assim, não é uma série que você assiste simplesmente pra passar o tempo. Você assiste com um caderninho do lado, uma caneta, o bloco de notas do celular aberto, porque é aquele tipo de série que você precisa pensar, que você precisa memorizar nome de personagem, nome de cidade, o ano em que está se passando aquilo, porque você vai precisar entender aquilo no próximo episódio, ou nos próximos episódios, ou na terceira temporada. E assim, cara, a minha experiência nesse sentido, eu sei que eu sou suspeito para falar, né? Porque você precisa gostar do negócio, você precisa gostar de ter aquela experiência assim, cara, eu não tô entendendo nada. Eu pensei que eu tinha entendido, né? Aquela experiência assim, olha, eu tava no começo, eu pensei que tava bom. Eu cheguei no fim e parece que eu tô no começo, sabe? Essa experiência, assim, de explodir a cabeça, de você realmente ficar com aquela experiência de uma grande interrogação na sua cabeça e você ter que se contentar porque você não consegue responder aquilo, porque todas as suas tentativas de responder aquilo vai levar à pergunta, entendeu? Eu já tô brincando aqui, né? Com o paradoxo que o André mencionou. Mas, cara, minha experiência, assim, eu já assisti 2 vezes, eu tô aguardando pra assistir uma terceira, porque o negócio é muito bom, mano. Muito bom. Caraca, eu nunca ouvi alguém falar com tanta empolgação de um negócio, mano. Pois é. Daqui a pouco você vai entender a minha experiência e a do Keiko. Ouvindo essa empolgação, já deu pra entender, né, Keiko?
Então, eu conheci acho que foi pelo Léo, eu não lembro agora se foi pelo Léo ou se foi pelo André. Alguém aí da rádio falou pra eu assistir. E a primeira coisa que falaram, falou assim, não para no primeiro ou no segundo episódio, porque ela é confusa no começo, você não conhece quem é quem, tem que, como o Léo falou, bloco de nota ali, não sei o que, senão você não sabe quem é quem. Mas por incrível que pareça, eu gostei do primeiro já. E aí eu falei, olha, como o Léo falou, eu também não sou parâmetro pra falar, porque no primeiro eu já falei, não, eu vou assistir até o fim, porque eu gostei muito. E o Léo falou que assistiu 2. Meu, eu tô com vergonha de falar, porque eu assisti 7. 7 vezes? Porque eu assisti... Eu não assisti Harry Potter 7 vezes. Não, porque assim, mano, eu assisti a primeira, aí você fala, não, vou ter que assistir a segunda pra entender melhor esse negócio. Aí você assiste a segunda. Aí eu apresentei pra minhas filhas pra assistir a terceira. Aí elas falaram, não, a gente precisa assistir mais uma. E aí, mais uma. E aí foi. E a gente sempre brinca, vamos assistir Dark de novo? Estamos quase chegando na 8ª já, mas assim, eu também sou suspeito. Eu gosto demais. Tem outro filme também, o Léo falou do Predestinado, que dizem que foi baseado nesse filme, que também ela é louco esse filme aí. E tem um outro filme legal de Viagem ao Tempo, que é Déjà Vu. É um pouquinho diferente, mas ele também volta ao tempo e ele também é muito bom pra quem quiser assistir. Então, o que aconteceu comigo é que eu vi que a série apareceu na Netflix, mas eu achei que ela era de terror. Eu fiquei meio assim, dark, com uma caverna na frente. Eu falei, mano, vai rolar uma cabeça nisso aí, né? Eu acho que até rola. Não, rola desfiguração. Mas assim, eu falei, velho, é uma série de terror isso aí. Eu não quero assistir uma série de terror. Aí os caras aqui da rádio começaram a falar. Aí começaram a dizer, aí falaram, nossa, é muito louco, tá, não sei o quê. Mas... Aí tá o quê com o Léo conversando, e eles falaram, a gente não pode falar nada pra você, senão já era. Se eu falar o primeiro episódio, já estraga a brincadeira. Aí eu falei, poxa, então eu vou ter que assistir, né? Acontece que o pessoal aqui da rádio sabe disso, né? Eu tô até hoje pra terminar Game of Thrones, a gente já gravou sobre Game of Thrones, eu ainda não terminei Game of Thrones, então... Absurdo isso aí, gravar um negócio sem ter assistido. Pois é embaçado, né? Não deveria gravar, né, Luiz? Não deveria. Não deveria. É absurdo. Mas o Dark, eu peguei, eu falei assim, não, eu vou assistir isso aqui porque pelo jeito o negócio é legal, né? E é alemão, né? Eu gosto de assistir coisas que não são americanas. Porque você conhece uma outra mentalidade, uma outra cabeça, um outro jeito. Porque no americano você tá acostumado assim, não, vai ser tudo explicadinho, vai ser tudo, né, bem cartesiano, bem racional. Outras culturas não funcionam desse jeito, né? Elas não vão, né? A nossa cultura mesmo, ela não vai tanto nessa direção, né? Principalmente as coisas que não são necessariamente tão populares. Aí quando você vai pra uma série alemã, cara, que ela até se propõe a ser popular, mas ela não explica tudo. Inclusive a proposta da série não explicar tudo, brincar até, né? No último episódio eles brincam com esse negócio de não explicar as coisas, né? Então, isso é um negócio que sempre me fascinou. Eu sempre gostei, então, de consumir conteúdo europeu, principalmente, porque ele tem essa pegada, ele é mais lento, é um outro ritmo, é um outro esquema. Então Dark tem bem esse negócio europeu, ao mesmo tempo que já pegou uma coisa bem contemporânea, né, de brincar com as emoções, de ser uma montanha-russa em muitas vezes, mas vai num sentido diferente, isso me atrai. Então, aí eu comecei a assistir, aí sim, também gostei, só que eu assisti uma vez, né, senhores? Assisti uma vez, porque eu não consigo. Não rolou assistir mais de uma. Assisti uma vez, tá? Suficiente. Né? Mas essa é uma série reassistível, porque realmente, ontem, por causa do roteiro, eu tava fazendo, né? Eu acabei tendo que pegar outras coisas, e é verdade, você começa a perceber alguns detalhes que você não tinha percebido. Então, assim, você que já assistiu Dark, talvez seja interessante assistir novamente. Você que não assistiu, tem spoiler pra chuchu neste programa. Tô assistindo em velocidade 2, calma aí, mano. Aí não vai entender nada. Bom, então vamos
vamos aos spoilers. Vamos ao panorama geral sobre o universo de Dark aqui, com os dois especialistas e com o cara que não manja nada, mas vai dar aquelas entradas pra dar uma divertida, porque senão vai ficar muito, muito nerd isso aqui, né? Muito profundo. Keiko, calma aí. Eu sei que você não assistiu, mas, né, vamos com calma. Ó, alerta forte de spoiler, obviamente, né? A gente já falou, né, Luiz? Viajando por terras distantes é sinônimo de... Spoiler, mano, é isso. Se o Thiago tivesse aqui, estaria morrendo, mas isso acontece. Exato, não, tem que fazer, né? Bom, então eu já vou começar do fim, porque a gente tem que... Aí é um pouco agressivo. Não, porque assim, o que é o universo de Dark? O universo de Dark é o nosso universo? Parece muito, mas tem uma diferença. Existe viagem no tempo. Viagem no tempo, existem grupos de viajantes do tempo. E na verdade existem grupos rivais de mundos paralelos diferentes. E como que esses mundos paralelos surgiram? Surgiram do mundo original, que seria o nosso, e numa tentativa de um cientista, ou na verdade ele era um relojoeiro, né? Mas ele era um cientista de mudar um acontecimento, que foi a morte dos filhos do filho dele, né? Então a tentativa dele de mudar o tempo, de resolver um problema, de resolver um trauma dele. Foi esse o objetivo desse homem. E quando ele vai fazer uma experiência nesse sentido, ele destrói o mundo e transforma o mundo dele em 2 universos paralelos. Então esses 2 universos paralelos que coexistem, eles são resultado de uma tentativa de mudar o passado que no começo deu errado. Mas depois no final dá certo, né? Isso é interessante da série. Eu até ouvi isso, eu pensei nisso também, né? No Nerdcast sobre essa série, o pessoal falou, teria sido muito interessante se eles não tivessem conseguido parar o carro, né? Porque o casal principal consegue parar o carro que iria para acabar num acidente, e aí eles resolvem um problema. Só que eles matam os 2 universos paralelos que existiam e voltam à continuidade do universo original. Então é muito interessante que esse é o universo da série. Existem 2 universos paralelos que são resultado de uma experiência nesse universo original. Falei direito, PhD Keiko? Falou direito. A única coisa porque no primeiro bloco aí você disse que o De Volta para o Futuro eles conseguem mudar. Nesse caso ele mudou também, né? Então ele conseguiu o que ele queria. E com um carro, toma! Então ele consegue alterar o que você falou para dar spoiler, ele consegue fazer com que o filho, né, a família não morra, né? Então, agora eu fiquei na dúvida, é o filho ou é a filha? É o filho. E o filho, a nora e a netinha, né? Então a Charlotte. Então ele consegue. E é isso mesmo. Ele cria dois universos e, na verdade, eles ficam tentando resolver, e até que eles descobrem que tem um terceiro, a famosa triqueta, e aí eles conseguem voltar para esse mundo original e eles conseguem... E eles se destroem, né? Na verdade, no fundo, eles não existiram. Esse é o lance, né? Por isso que é diferente do De Volta pro Futuro. Porque no De Volta pro Futuro, o Martin McFly, ele tá tentando salvar a própria pele e a própria família e resolver a vida, né? E ele continua tendo consciência de tudo que aconteceu. No caso do Dark, no fim das contas, é como se o cara não tivesse tentado corrigir o problema porque não teve problema. Não teve erro. Então, no fim das contas, essa consciência morre. Quer dizer, mais ou menos, porque a última frase dá a entender que, parece que tem uma lembrança ali, né? Alguma coisa... Exatamente. Alguma coisa ali, hein? Muito interessante. Parece que um Jonas vai existir, né? Caraca, é muito spoiler mesmo, assim. Falaram que dá, eu tô nem aí também. Não, aqui desencana. Mas aproveitando aqui o gancho, que eu não posso falar tantas coisas, mas eu acho engraçado isso, porque eu acho que até o Leonardo falou de início, né? De outros filmes que tem um conceito parecido e tal. Mas, cara, é interessante porque, teoricamente, a gente tem alguns conceitos de tempo e espaço por causa de Einstein, da física, mas é o que o Deco Castilho falou, a gente não vive num universo que tem viagem no tempo, né?
Então, quando o cinema vai aplicar conceitos de viagem no tempo, quando Hollywood, enfim, acaba que sempre tem umas 3 mesmices, assim, né? Geralmente. Que é esses 3 conceitos, né? A viagem no tempo onde você consegue ir, voltar e afetar as coisas. A viagem do tempo que não importa o que você faça, tudo sempre vai permanecer igual. E a de Vingadores que não faz o menor sentido, né? Porque eles simplesmente falaram dane-se, né? Não vamos explicar. Quer uma que faz menos sentido que a de Vingadores, cara? Uma que faz menos sentido que a de Vingadores é a do Umbrella Academy. Umbrella Academy, eles dão um tchau pro Paradoxo, velho. Mas assim, um tchau violento. Até falei isso pro James, ele falou, não, é porque eles estão em universos paralelos, não sei o quê. Mano, não faz sentido nenhum dentro do Paradoxo o Umbrella Academy. Mas enfim, o Vingadores eu acho até que eles deram uma respeitadinha. Mas acho que a gente pode até falar de Umbrella Academy, porque é interessante, porque a Umbrella Academy tem uma organização que cuida da linha espacial. E aí a gente pode voltar, porque Loki também tem isso, tá ligado? E acontece em Loki também de ocorrer uma coisa e aí as pessoas não se lembrarem mais porque já tá resolvido, então aquilo nunca ocorreu. Bom, é muita loucura, na verdade. Então, assim, sempre eu vejo em Hollywood os filmes, tipo, tendo um limite, sabe? Porque, tipo, se você for muito além, as coisas piram, né? Porque, tipo assim, aquele paradoxo é um negócio que pira. Se você for pra matar o seu pai, você acaba não nascendo, então você nunca vai fazer isso. E entre outros aqui. Aí eu pergunto, como alguém que não assistiu aqui, vocês acham que Dark foi além desse limite? Por isso que rolou tão bem? Aí, e essa pergunta ela é interessante, deixa eu cortar aqui, né? Porque assim, você tá mexendo com algo que é complexo por natureza, e assim, vai exigir dos produtores e do pessoal envolvido, que tá ali escrevendo a história, a trama, o enredo e etc, vai exigir muito cuidado, porque das duas uma, ou você tenta fazer um negócio bom e erra totalmente, e peca completamente, e falha miseravelmente, a gente tem vários exemplos aí, né? Ou você fica mediano e só repete os conceitos que já foram apresentados nos clássicos, que já foram mencionados aqui, ou você acerta de tal maneira que você pega o que foi apresentado nos clássicos e desenvolve a enésima potência, você sai de um pão de açúcar, por exemplo, que tem 396 metros de altura e vai ao Everest, que tem 8.849 metros de altura. Você pega isso desse nível normal e básico e eleva até o pico. Você pega ali, para fazer um trocadilho com a teologia, você pega Aristóteles ali e faz o que Tomás de Aquino fez. Ninguém elevou Aristóteles até o Everest que Tomás de Aquino elevou, entendeu? Então, ou você faz isso, ou você falha miseravelmente. E, cara, você pega... é o Luiz, né, Luiz? Você que não assistiu ainda, uma introdução pra você. Pega o filme O Predestinado, eu acho que você não assistiu ainda, e assiste. Vai ser uma ótima introdução pra você, porque ali a gente tem... Dá um spoiler aqui, né? A gente tem uma família, vou dar só isso de spoiler, porque uma família não diz muito, mas apesar de dizer, não diz muito. Você tem uma família, e acontece tudo aquilo que você vai ver no filme. Dark... Assim, você tem umas 20 famílias com 20 membros cada uma, aquilo ali acontecendo. Cara, na boa, é um absurdo. É muito bom. É muito interessante porque, assim, Dark, ele é uma série cíclica, né? E até brinca com esse negócio de triqueta. E ela se propôs a ser 3 temporadas, primeira coisa. Ela se propôs a abraçar a questão do paradoxo como parte do roteiro. Então, acho que a gente vai falar do roteiro um pouquinho mais pra frente, mas o que acontece no jeito como a série é contada e que acaba se misturando ao conceito do universo em si, é que não é um tempo cronologicamente linear, e ele fala isso até no começo da série. Ele diz, o tempo não é linear, o tempo ele é cíclico. Então, na verdade, as coisas vão acontecendo em intervalos na primeira temporada, né, de 33 anos pra trás. Então você tem 2019, 1986 e 1951, se eu não me engano, né? 2020, 1987 e 1954. Então, aí você vai pra trás, então você fala, não, então tá indo pra trás. É 33 pra trás, mais 33 pra trás, é 66, e chegam os episódios em que nas 3 fases as coisas estão... no mesmo episódio vem as 3 fases, e elas estão em paralelo, porque os dias são paralelos, os acontecimentos estão acontecendo, e
o futuro tá influenciando o passado. Então, o viajante que foi pro passado, o que ele está fazendo está influenciando o passado. É muito doido isso, né? Então, por exemplo, eles vão fazer uma máquina e o cara, ele vai construir essa máquina, só que ele não sabe como construir essa máquina. Aí ele recebe o livro para construir a máquina. Só que quem escreveu o livro foi ele mesmo. Então, assim, tipo, ele recebeu o livro que ele escreveu. Ok, aí ele escreve o livro. Beleza? Tem até uma piada em The Big Bang Theory, aproveitando o gancho, que é assim, tá o Sheldon e o Leonard, que são os principais assinando o contrato quando estão dividindo o apartamento, e uma das cláusulas é o seguinte: se daqui a 50 anos nós inventarmos a máquina do tempo, nós vamos voltar para esse exato momento. Aí os dois assinam assim, param e ficam esperando. Aí, decepcionante, que não acontece nada. Então, mas é isso. É essa brincadeira mesmo. Porque assim, o cara recebeu o livro que ele mesmo escreveu. Aí ele escreve o livro, baseado naquilo que ele tinha. E aí depois ele... só que aí ele, no futuro, ele manda passar o livro pro cara do passado, porque assim o livro vai ser escrito. Então, é esse nível de loucura. Uma Xerox, não precisava escrever também, né? Mas é esse nível de loucura. Então, assim, onde está a origem da escrita do livro? Não existe. Ele veio do futuro, já pronto, e foi feito no passado. É muito doido, cara. Então é muito interessante como ele abraça realmente essa parte. E aí, no final da primeira temporada, ele vai pra 2053. Depois ele volta pra 1921. E depois ele vai ainda mais pra trás, já no final do século XIX. Então a coisa vira aí depois, no final da segunda temporada, tem um universo paralelo. Aí você fala, velho, que doideira. Aí no final da terceira temporada se conclui mostrando esse terceiro universo, e mais do que isso, né? Na verdade, eles conseguem achar uma brecha em que no mesmo universo 2 fatos acontecem simultaneamente, ocasionados pela mesma pessoa, que na verdade vira 2, sem ser um clone. Tem que assistir, é muito louco, é muito... É aquele lance, aí eles brincam também, tem uma teoria lá, que eu esqueci como é que é o nome, de um gato de Schrödinger, né? Como é que é o nome, o Kiko? Gato de Schrödinger, que ele pode ou não estar vivo. Isso, porque a mesma pessoa, ela morre e fica viva, é muito doido. Então, assim, ele abraça esse negócio, ele abraça isso daí, e aí a coisa fica absolutamente maluca. Agora, o que é mais doido, Keko? Quem é a mãe da Charlotte? Eita! Nossa, isso pra mim foi muito novela, tá ligado? Assim, e agora, próximos episódios, quem é mãe de Charlotte? Bem novela mexicana, né? Posso falar, dando spoiler? Pode, Nossa. claro. Elizabeth, velho. Elizabeth é o quê da Charlotte? Não! E se liga nisso, ô Luiz. Agora pergunta quem é a mãe da Elizabeth. É a Charlotte. Não! Deus mío! É assim, a Charlotte é mãe da Elizabeth. Aí a Elizabeth, ela vai pro futuro. A Charlotte morre no apocalipse que tem na série do universo original. A Charlotte? Ela não morre, é verdade. Não, ela não morre, não. Abre um portal, aí a Elizabeth e a Charlotte se encontram, beleza? E vão pro futuro. E quer dizer, a Elizabeth vai pro futuro com a Charlotte. As duas voltam pro passado, enviadas pelo, entre aspas, grande vilão, mas que no final é o grande herói, que é o Adam, que na verdade é o Jonas, que é o personagem principal da série. Aí elas voltam pro passado. Lá a Elizabeth. A Elizabeth tinha tido um filho com o Noah. Isso, ela tem um filho com o Noah, envia esse filho, entrega pro relojoeiro. Esse filho é a Charlotte. Entendeu? Esse filho é a mãe. Deu pra entender? Quer dizer que a série é igual à língua russa, a língua alemã, né? Não faz o menor sentido. Você vê o passado aí. Dor de cabeça e não entende. E parece que tá te ofendendo, né? Porque eu achei esse lance de mãe de filha ser um negócio meio Game of Thrones, Cersei Jaime, então... Não sei. Não, é mais bizarro. Não é incesto. É loucura mesmo. É doideira. É assim, porque elas voltam pro passado, entendeu? Então, tipo, ela tem a filha no futuro com o Adam, só que ela volta pro passado. Não, com o Adam não, com o Noah. Com o Noah, obrigado, com o Noah. Até eu vou confundir. É igualzinho a língua alemã, então.
sim, viajantes, enquanto eu estou de viagem, mas aqui para as terras do sul do Brasil, em Porto Alegre, vou conversando com você, pedindo para que você nos siga nas redes sociais, em @viajando por terras distantes lá no Instagram, @viajandotd no Twitter, e também para mandar um e-mail pra gente no viajandoporterrasdistantes@gmail.com. É uma alegria conversar com você. Olha, esse pessoal da Romance que fez com a gente o programa da semana passada, eles são muito gente boa. Acompanhe os esquemas deles na Twitch, acompanhe os streamers deles. É um pessoal assim, muito gente fina. Kaori Dori, né? Porque eu conheci ela pelo nome, pelo codinome. Ela tem um trabalho muito legal, então olha pessoal, vale a pena acompanhar o trabalho deles, e a gente ainda vai fazer muita coisa juntos. Eles têm feito um negócio legal. Também quero chamar atenção para você, tem uma turma fazendo uma XCOM muito legal também, muito bacana. Depois a gente vai dar mais informações também. Tem uma galera muito legal se juntando na parte de videogame, na parte de jogos de games e também de séries, para a gente poder trazer um olhar diferente para você. Então, aguardamos a sua participação. Um abraço grande para o pessoal que sempre ouve a gente, o Rafael Gubolin, a gente tem aí a Nicole Valeriana, a gente tem o Carlos Pelerran, que participa e também faz um monte de coisa, e os nossos seguidores no Instagram, no Twitter. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, tamo junto e continue acompanhando a gente. Então, né, como a gente já citou e conversou aqui, não temos esses conceitos, né, de viagem no tempo, mas eu acho que ele é tão popular e tão utilizado, né, na cultura pop, porque na verdade a gente sempre tem a necessidade de corrigir os erros, né? Diversos jogos hoje em dia, assim, tem alguns conceitos desse, né? E principalmente você tem jogos hoje em dia de escolhas. Então, por exemplo, teve um que eu joguei que chama Life is Strange, onde você tem uma série de diálogos e escolhas que você pode fazer durante o jogo, e elas têm consequência. Mas as escolhas mais brandas, vamos dizer assim, você consegue voltar um pouquinho no tempo e refazer elas, para não, né, ter aquele tipo de consequência. Mas algumas são mais decisivas e você tem que escolher uma vez e não tem como mudar, né? Mas eu acho que justamente, de novo, voltando ao ponto do que eu falei, só que queria citar um jogo mesmo, porque eu gosto muito, joguem. Eu acho que é tão popular justamente por isso, né? A gente quer sempre corrigir os nossos erros. Quem nunca, né? Ou nem só os nossos erros, mas situações que nós passamos e não queríamos passar, sabe? E a gente esquece que o conceito de tempo é algo criado pelo ser humano. Na verdade, tempo é espaço. Se a gente for começar a abranger, já que a gente está em Dark aqui, né? Vamos ir além, né? O que não é o tempo, senão a marca de passagem de movimento de massa no meio do espaço, tá ligado? É só isso, mas a gente tem essa ilusão que podemos corrigir isso, né? E eu queria entender de vocês como isso é aplicado na série, né? Eu vou aprofundar um negócio aqui pra você, Luiz. E se eu te dissesse que a tentativa do cara de tentar corrigir o passado é justamente aquilo que resulta na consequência do futuro que ele estava tentando evitar? Não, mas aí tranquilo, aí é padrão. É enredo, tá, a gente aprende isso lá no roteiro. É uma tática muito simples. Ele vai e volta tudo. Ponto Nexus. Como é que é o nome desse paradoxo, pessoal? É o Bootstrap. Paradoxo de Bootstrap. Mas agora eu vou perguntar pros dois teólogos, né? Pro Keiko e pro Léo. Existe viagem no tempo da Bíblia? Eu queria perguntar o seguinte. O Dark parece... O Adam fala isso, né? Que o Deus é o tempo. E ele não tem misericórdia, né? Ele é cruel. Tá errado, Rogério. Então, calma aí. Eu tô falando a sério. Vocês acham que nós somos donos do nosso próprio destino ou nossas ações já estão predestinadas? Não importa o que tentássemos fazer, que nem a gente brincou no começo, os nossos erros iam acontecer. Porque, na verdade, é isso, né? O casal principal da série é o Jonas e a Marta. O Jonas ama a Marta, mas a Marta é morta por um tal de Adam. O Jonas tenta resolver isso, o tempo todo na série ele tá tentando resolver isso, porque ele ama a Marta, ele quer ficar com ela. Só que ele... na verdade, se torna o Adam na tentativa de resolver isso. E aí, o que o Adam quer é
acabar com tudo. Então, Minha cabeça já explodiu de novo. a pergunta é essa: nós somos Jonas, reféns do tempo e das consequências e das marcas que o tempo deixa na nossa vida, ou nós conseguimos domar e dominar o nosso destino, como o Adam, no final das contas, faz? Manda ver, Keiko. Manda ver, Léo. Eu acho que, ó, eu acho não, né? Eu acho muita coisa, não importa o que eu acho. Então, assim, eu penso que a gente poderia abordar essa questão de diversas perspectivas, né? Mas uma coisa bem interessante que a gente precisa afirmar é que realmente nós somos livres. Todas as nossas ações são livres, né? Eu não sei vocês aí, mas eu não ando com nenhuma pessoa com uma 12 na minha cabeça falando faz isso, faz aquilo outro e etc, né? Me coagindo. Minha mãe nunca fez isso. Então, nós realmente somos livres, né? Eu não quero nem entrar na questão dos decretos de Deus, da predestinação, essas coisas todas. Não vamos nem entrar aqui, porque senão a gente precisaria de, acho que, uns 6 meses de podcast aqui pra gente poder tratar dessa questão. Mas o ponto é o seguinte, né? O que Dark mostra pra nós, e aí pegando essa pergunta do André, é que nós somos reféns dos nossos desejos, nós somos reféns da nossa vontade, não é? E a nossa vontade é muito expressa em Dark, né? Ela está completamente morta em seus delitos e pecados. Você vê que o tempo inteiro, como o caso do Jonas, né? Que o André mencionou agora, o tempo inteiro ele querendo fazer a sua vontade, ele querendo salvar o seu amor, ele querendo fazer isso, e o desespero de alguém que não conhece o evangelho, para mim, esse, assim, fazendo uma leitura agora, né, fazendo essa ponte, essa transição, alguma aplicação para nossa vida como cristãos, eu vejo no Jonas, principalmente no Jonas, né, que é o protagonista ali. Em todos os outros a gente vê isso, mas principalmente nele a gente vê a encarnação do desespero de uma pessoa que não conhece o evangelho, que vive à luz dos seus próprios desejos e vontades e que não tem esperança nenhuma, porque ela é o próprio Messias, ela é quem pode salvar o mundo, ela é quem pode salvar as pessoas, e se ela falhar, tudo vai por água abaixo. E esse é o grande drama e desespero de Dark, não é? Então deixa eu parar aqui, senão eu vou me empolgar mais. Não, eu quero saber do Keiko agora, porque o Léo falou pros crentes que ouvem esse podcast. Agora o Keiko vai falar pros não crentes que ouvem esse podcast, que tem bastante. Então, pro pessoal que não é cristão, Keiko, você acha que Dark mostra alguma coisa pra gente? O que a série mostra pra gente a respeito desse negócio? Porque assim, o Adam, ele tá tentando controlar o tempo a fim de evitar sofrimento e dor. Só que a Eva parece que ela abraça os problemas. Abraça o destino miserável que vai se sobrepor ao seu mundo. E aí ela tenta, na verdade, controlar o tempo pra manter as coisas do jeito que estão. Como que você vê isso daí? Vai ser uma boa pergunta, né? Porque como é que o não crente pode ver? Primeiro que ele não acredita, o não crente quer dizer, não acredita, né? Então ele não crê num Deus, né? Então ele pode justamente acreditar que ele pode voltar. Inclusive, assim, a série é boa, mas se a gente for pensar agora, antes de falar pro não crente, é meio impossível, meio não, né? É impossível a gente voltar no tempo, né? Então, pelo menos na minha opinião. Até agora não. No ar. Porque senão o tempo vira Deus mesmo. Então a gente vai ter que concordar com o Adam que o tempo é Deus mesmo, né? Porque aí você muda como é que seria a questão da salvação e tudo mais, né? Porque você acaba mudando o que você já fez. E tanto que dando outro spoiler, né? Porque se ele vai pro passado e traz de volta o Nick, ele não existe mais também. Então é meio como é que funciona essa questão de salvação. Mas pro crente que não acredita, ele pode abraçar essa ideia de que ele pode voltar no tempo e mudar a vida dele, né? E pode tentar ir atrás disso também, né? Pode. Então a série mostra pro não crente que essa questão do tempo linear, do tempo circular. Os antigos achavam isso, né? Que o tempo era circular. Então, pro não crente, para aquele que não acredita realmente nessa questão de Deus, de soberania e tudo mais, acho que é possível acreditar que ele pode um dia realmente criar uma máquina
e tentar mudar o seu destino. Porque a gente ouve muito assim, você é dono do seu destino. E a gente, assim, o Léo falou que nós somos livres. Mas a gente não vai entrar na questão da soberania de Deus, tudo, mas a gente é livre sim, mas a gente está dentro de uma soberania de Deus e se Deus quiser acabar com a gente agora, ele acaba, entendeu? Então a gente é livre em Cristo Jesus, né? Igual que você falou para falar para os não crentes, eu tô falando aqui em Cristo Jesus. Mas é difícil a sua pergunta. Para quem a gente devia trazer um não crente para perguntar, porque perguntar para falar para não crente, né? Mas eu acho que para o não crente, eu acho que é possível a pessoa acreditar sim que ela pode mudar o seu destino e ela pode voltar no tempo e querer mudar, como você falou, a Eva, né, a Marta, a Eva, ela realmente abraça os problemas e ela quer continuar daquele jeito lá. Então, eu não lembro exatamente a pergunta, mas só queria colocar um refezinho aí, assim. Mas eu acho que é o desejo, que eu já falei, o desejo de corrigir os erros, porque a gente não sabe lidar muito bem com o sofrimento e com essas consequências, né, das ações. Mas é uma alternativa de fuga, sabe? Até se tivéssemos um psicólogo aqui, alguém tem alguma coisa, a gente poderia analisar isso como uma espécie de casulo que a pessoa cria, porque ela torna aquilo a solução dela e não a real solução, que seria lidar com aquilo, né? Faz parte da vida todas essas coisas que acontecem. Então, quando alguém morre, é uma consequência, é uma ação que ocorre, a gente já sabe disso, mas a gente é até não preparado, a gente evita falar da morte, evita falar dessas coisas, porque a gente sofre, então não quer realmente. Mas é algo que vai acontecer, a gente tem que aprender a lidar. Então, pra mim, a viagem no tempo muitas vezes é usada como um escape, né? É você não querer resolver aquela situação e utilizar um método maior do que isso para poder fazer com que aquilo nunca tivesse acontecido, sabe? Sim. Por incrível que pareça, você não assistiu, então agora foi bom você ter falado, porque acho que agora talvez eu consiga responder o André. Porque a gente falou da Eva, que é a Marta e tal, mas se a gente pegar os outros personagens, o que você falou agora foi o que o Ulrich fez. Depois que ele descobriu, porque o filho dele, ele leva o filho dele pro passado, quer dizer, o filho dele some pra ele. Então ele fica procurando. Aí quando ele descobre que o filho dele está no passado, ele vai, só que ele vai pro ano errado. E ele vai pro ano, na verdade, 66 anos antes. E aí ele descobre ou ele acha que quem realmente estava fazendo tudo aquilo. Que era o menino lá, o Helge. O Helge, Aí o que ele faz? Ele tenta matar o Helge, pra justamente mudar o futuro. Então, ele não consegue, tudo bem, é outro spoiler, mas ele se toca que ele precisa justamente matar o Helge, pro Helge não ficar adulto e não levar o filho dele, que na verdade não tinha sido o Helge, mas estava envolvido. Mas então, ele tenta realmente mudar o futuro, para ele o presente dele, que aquela hora não era presente, mas ele tenta mudar o que aconteceu, tentando mudar o passado lá. Então, é justamente o que você falou. É tentar mudar uma dor que ele sentiu de ter perdido o filho, indo pro passado e mudar aquilo lá, para que não aconteça aquilo que aconteceu no presente dele. É que eu do futuro já assistiu, me deu o livro aqui já, e eu tô sabendo já responder tudo. É que aí a gente entra num dos discursos, na verdade, nem frase, é um discurso, um dos discursos da série que eu acho que são mais reveladores sobre o pensamento realmente dos produtores ali. O discurso é o seguinte: o homem é uma criatura estranha. Todas as suas ações são motivadas pelo desejo. Seu caráter é forjado pela dor. Por mais que ele tente suprimir a dor, suprimir o desejo, ele não pode se libertar da escravidão eterna de seus desejos. Ou melhor, eterna de seus sentimentos. Enquanto durar a tempestade dentro dele, não conseguirá encontrar a paz, nem na vida, nem na morte. E assim ele fará, todos os dias, o que for necessário. A dor é o seu navio, o desejo é a sua bússola. É só disso que o homem é capaz. Tá lá na segunda temporada, no episódio 7. E aí a gente vem para essa questão do desejo, que é um grande problema discutido em diversas religiões. Então você tem o budismo,
o hinduísmo, que entendem que a vida é um ciclo e que a salvação é você sair desse ciclo, né? A gente vive, na verdade, preso no mundo material, e o ideal é você sair desse mundo material, você romper essa roda, né, essa dharma onde a gente vive, a gente rompe a roda. E como que a gente rompe a dharma, né? Como que a gente rompe a roda de acordo com essas religiões orientais? Suprimindo os nossos desejos, ou melhor, eliminando os nossos desejos, porque o desejo é a origem da dor. Então, é muito interessante você ver como as religiões discutem isso. Agora, a resposta cristã, ela vai num sentido um pouquinho diferente, né, pessoal? Tem um texto, que aí eu vou também deixar vocês falarem, tá lá em 1 João 2,17, e é o apóstolo João que diz lá na Bíblia o seguinte: o mundo e a sua cobiça, e a cobiça que é o desejo, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual que é então a solução de romper o sofrimento e esse desejo proposto pelo cristianismo? Eu vou trazer só um pequeno parênteses aqui, eu sempre trago, mas eu gosto muito de super-heróis, a gente já falou aqui bastante de super-heróis, né? E no dia a dia a gente sempre vê as pessoas empolgadas com super-heróis, eles enfrentando os vilões e os desafios, e, né? Inclusive tá com a série Hawkeye aí, quem quiser assistir, tá muito da hora, a série de Natal, amo filme de Natal. Mas a gente nunca consegue chegar tão próximo de ser um super-herói, porque não existem vilões e conflitos, nem o Thanos no mundo querendo, né, acabar com tudo, né? Mas o engraçado é que se a gente pegar que o nosso maior inimigo é o que tá ali todo dia, a gente deixa de lado como se não existisse, que são nossas próprias vontades. O quanto é difícil quando a gente tem um tipo de vício, e nem falo vício degenerativo exatamente, assim, mas tipo, uma coisa que é ruim, mas parece inofensiva. É você comer besteira, você ficar assistindo uma série sem parar, assim. Isso acaba se tornando o seu vilão ali, né? A gente não consegue controlar as nossas próprias vontades, né? E as pessoas não percebem isso, que na verdade você ter um controle de si é o certo. Só que ir contra você mesmo hoje, na sociedade que a gente tá, parece um negócio muito surreal, né? Porque é o que você falou e é o que é dito, né? Você tem que realizar suas vontades, os seus desejos. Se te faz mal, você tira de perto, né? Caraca, então os caras que fazem academia, né, tão loucos, né? Porque sentem dor e continua, tá ligado? A pessoa que tá querendo emagrecer quando não tá querendo comer um doce num dia ruim, ela é masoquista, porque ela tá deixando o desejo, tá não deixando o desejo aflorar, tá ligado? Agora, você falou do exercício, você sabe que tem muita gente que é viciada em exercício físico, porque fazer exercício físico dá prazer, libera um hormônio que dá prazer. Sim. Então, de certa forma, o cara também se vicia num desejo, se vicia num prazer. E acha que tá bem, que tá meio ali. Tá completo, né? Tá pleno. Né, que tá escondido. A pessoa pega um negócio que aparentemente é bom e fala: não, tá tudo bem, não tem nada de errado eu entrar de cabeça nisso. E agora o que é louco é que parece que nós somos escravos dos nossos desejos. Mas a resposta aqui é fazer a vontade de Deus, certo, Léo e Kiko? Deixa eu aproveitar essa deixa e dizer que o homem, ele é um ser desejante, não é? Ele deseja, e aquilo que traz alegria, conforto e paz, para mim, é aquilo que eu vou buscar. Então, a gente não sabe quem está nos ouvindo agora, né? A quem esse podcast vai chegar, mas essa é uma verdade. Tudo que fazemos é motivado pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Então, se você acordou pela manhã e está indo trabalhar ou está indo fazer alguma outra coisa, você está fazendo alguma coisa. Talvez trabalho não, né? Porque a gente é meio que obrigado a trabalhar, né? Mas veja bem, você tem sonhos, você tem desejos, você quer colocar os seus projetos em prática, né? Você deseja alguma coisa, não é? Todo mundo aqui deseja alguma coisa. O ponto todo é: o que é que move o seu desejo? O que é que traz alegria verdadeira ao seu coração? O que é que você tanto busca, não é? O que é que você tanto se esforça para fazer? E a pergunta que a gente faz à luz dessa resposta, respondendo a pergunta do André, e essa resposta enseja uma pergunta, será que nós temos sido motivados, como o texto que o André acabou de ler, né? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? O mundo e a sua cobiça passam, as coisas passam, não é? Mas aquele que vive de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, esse permanece para sempre, não é? Porque
aquilo que nós aprendemos no Evangelho é aquilo que traz para nós alegria verdadeira, paz verdadeira. E então todos os nossos desejos e motivações, eles são corretamente ajustados. E aqui então nós caminhamos um caminho de vida eterna, porque em Cristo Jesus todos os nossos, digamos assim, desejos, não é, são reajustados, não é? São desejos que de fato e de verdade agradam a Deus, e tudo aquilo que vem de Deus dura para sempre. E é aqui então onde nós realmente encontramos propósito para as nossas vidas, nós encontramos verdadeira motivação para as nossas vidas, verdadeira alegria, verdadeira paz, que nada e nem ninguém, nenhuma circunstância pode retirar de nós. É como diz aquele cântico, né? O mundo pode estar caindo ao meu redor, mas os teus braços me sustentam. Então, vou fazer, já que a gente tá falando de Dark, né? Se a gente pudesse realmente viajar no tempo, a gente podia ir pro futuro e ver se é verdade, né? Como a gente não tem essa máquina do tempo, a gente precisa ter fé, né? E vamos combinar que, na verdade, assim, já que o André tinha perguntado para mim, pros não crentes, essa cobiça, esse desejo para muita gente, a gente vai falar assim, pô, é legal, né? A gente fazer nossas vontades, a gente se sentir bem, sentir alegre, sentir, sei lá, sentir prazer. Então, para um não crente, como é que ele vai entender esse texto, né? Porque sendo que ele ainda nem conhece esse Deus maravilhoso, né? Então, ele vai pelas vontades dele mesmo. E porque aquilo é legal, e aquilo dá prazer, ele tá feliz, ou pelo menos acha que tá feliz. Mas a gente que já conheceu esse Deus, que a gente sabe o que vem por aí, né? A gente já sabe a nossa esperança. Então a gente entende que a vontade de Deus é o quê? Perfeita e agradável, e não a minha. E pegando outro texto que Tiago, né, disse que nós erramos, nós pecamos pela nossa própria cobiça. Às vezes a gente coloca a culpa no inimigo, né? Mas na verdade nós erramos, nós mesmos é que erramos por causa do nosso desejo mesmo, né? Então assim, para os não crentes, digamos assim, é difícil de entender dizer que essa vontade de Deus é perfeita e agradável quando o cara tem um filho que se perdeu, né? Ou o cara perdeu um filho, ou ele sumiu, não sei o quê, e ele pode realmente se perguntar como é que a vontade de Deus pode ser perfeita assim. Então, só se esses não crentes estiverem ouvindo, né? A gente entende que é difícil de entender, mas a gente que já conheceu esse Deus maravilhoso, como ele, inclusive, que morreu por nós, né? E deu a sua vida pela gente, a gente sabe que a vontade dele é perfeita e agradável, e quem faz a vontade dele permanece para sempre. Para quem não entende, para quem ainda não conheceu, realmente precisa ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não, e assim, lembrando, só pra concluir isso, que tipo, é um trabalho diário, né? Não é uma coisa que você vai vivenciar de uma hora para outra, né? Pelo menos eu digo na minha própria experiência, assim. É uma coisa que você tem que ter um relacionamento. Ter vezes com Deus é um relacionamento, e para ter um relacionamento você precisa conversar com a pessoa constantemente, precisa entender, precisa ter uma relação com ela, né? E além disso, e aí vocês estão me sentindo até pequeno aqui, assim, podem me corrigir se eu estiver errado, mas, por exemplo, tem um versículo da Bíblia que é o favorito do meu melhor amigo, eu gosto muito, que é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E muitas pessoas, às vezes, pegam isso e colocam na teologia da prosperidade, assim, né? Que significa que tudo vai dar certo. Significa que tudo vai ficar bem. Significa que, assim, amanhã, hoje eu perdi emprego, quer dizer que amanhã, dia seguinte, eu vou conseguir. E não necessariamente é isso, né? Na verdade, é bem contrário, né? Não que não possa acontecer coisas boas, mas é que mesmo que não aconteça, você estar com um relacionamento, você estar na presença de Deus é o suficiente pra você. Porque é isso que, na verdade, é o mais importante, né? Tem outro, tudo posso naquele que me fortalece, só que na verdade é justamente num momento de dificuldade. Então, exato. Posso passar por qualquer coisa porque Deus está me fortalecendo, né? Deus me fortalece. E o que é doido é porque dentro do tempo, sem olhar para fora do tempo, mas dentro do tempo, realmente é sofrimento e dor. Deus nos tira dessa escravidão do tempo porque Deus está fora do tempo. Então com Deus a gente tem um encontro com a eternidade e sai desse tempo e consegue realmente a liberdade de verdade. Ó, eu quero só fazer uma correção. Deixa eu começar então aqui a zoeira com uma correção. Eu fui acho que há alguns instantes atrás eu fui falar com o Felipe, né? E eu usei de uma hipérbole, né? Mas
Eu percebi que essa hipérbole ela pode ser mal interpretada e o ouvinte que é especialista em Dark vai dizer, lá, tá vendo, esse Léo aí tem que assistir mais 8 vezes, igual o Keiko lá, porque ele não entendeu direito, não. Ele falou 20 famílias acontecendo as coisas lá, mas são 4 famílias. Então, assim, foi um exagero de minha parte, tá? Só pra... Isso me incomodou ao longo desse podcast inteiro. Se eu não fizesse isso, eu não ia dormir, ia ter pesadelo. Então, eu tô aqui me corrigindo, me perdoe, mas tá bom, é assim que a gente deve entender aquelas 20 famílias que eu mencionei mais cedo. Ah, mas se tem filho que volta, que faz, que coisa, a família se repete aí, entendeu? Tá repetindo, 2 vezes a mesma. São 4, os Nielsen, os Doppler, os Canwald, o Canwald e os Tiedemann. Falei certo? Okay. Até que foi bem pro seu alemão, viu? Foi que legal, que legal. Bom, é a primeira... Guten Morgen. É a primeira série alemã da Netflix, inclusive, né? A primeira série que a Netflix produziu na língua alemã e por alemães, apesar de que o produtor Baran bo Odar, ele é nascido na Suíça de origem turca e russa. Ele tem, então, assim, a doideira quase da família do produtor já, né? E a primeira série, eu acho que o roteiro, ele, claro, mano, você vai lidar com viagem no tempo, você não vai acertar, entendeu? Você vai errar menos. Então, ou você abraça o caos, ou você vai pirar, porque não dá. Até que eu achei, por exemplo, os Vingadores, no final, eles se esforçaram muito pra fazer um negócio direitinho, mas no final acho que eles desencanaram. Aí tem aquele lance do Capitão América que já é meio doido, quer dizer, se ele voltou pro passado, ele pode ter alterado tudo, o que aconteceu, tal, não sei o quê. Não, sério, que nunca mais toquei nisso. Eles simplesmente falaram, eles simplesmente ignoraram. E o pior pra mim é eles tentando explicar, mas eu não vou entrar nisso, não é Vingadores. Aí... É por isso que eu falo, olha só, tudo que vier de viagem no tempo da Dark, assim, a gente fala do tempo antes de Cristo e depois de Cristo, né? Gênero de viagem no tempo, a gente fala antes de Dark e depois de Dark, porque vai ter que fazer estágio com os caras, não tem como. Eles fizeram a coisa direitinho, até mesmo na conclusão, né? Mas tem umas coisas assim, por exemplo, eles insistem em alguns momentos naquelas ameaças da Hannah com o Boris, né? E, cara, não explica aquilo de jeito nenhum. Eu não sei se aquilo foi proposital ou se... Como assim? O quê? Mas o que você não entendeu? Não, por exemplo, a Hannah, ela nos 2 universos, ela dá a carteirada no Boris e fala, eu sei do seu passado, então ou você me ajuda... ou eu vou te dedurar e a coisa vai ficar ruim pra você. E aí o Boris acaba ajudando ela, certo? É isso aí. Só que não explica, por exemplo, o que o Boris fez. Ele matou justamente o irmão do investigador, não é isso? O Alexander. Que então, mas não explica de onde ele veio e tudo, mas ele matou o Alexander, ele pegou o passaporte dele e tomou o nome dele. É porque o nome dele era Boris, né? É isso aí, velho. Exatamente. E aí ele pega o sobrenome da Regina pra justamente não descobrirem ele. E o Alexander era o irmão do investigador? Exatamente. Ele era irmão. Era irmão do investigador. Ah, tá. É por isso que é bom falar com uma pessoa que assistiu 8 vezes a série, né? Subiu pra 8 já, mano. Você que falou. 17 que foi essa? Agora já mudou pra 23? Isso aí. Mas então... então eu vou tirar mais umas dúvidas aqui. Consultoria. Bem-vindo ao Saque Dark. Keiko falando. Não, qual outra coisa que eu tinha ficado com dúvida? A Regina, ela é filha do Bernard, que era o primeiro diretor da usina. Isso ficou no ar. Isso ficou no ar. Não, mas ela fala que ela não é filha do... que não é filha do outro cara lá. Mas ficou no ar mesmo. Ela não é filha... Ela como é que chama o menino? O cara lá que acha que é pai dela? É o pai do Yuri, né? É o Tronte. Pai do Yuri. Isso, o Tronte acha que é pai dela, mas não é. Não é? Ela na minha opinião, ela é filha do cara lá da usina lá. Isso, o Bernard. É Bernard o nome dele. Também acho. Bernard? Isso, é Bernard. Que passa a usina pra Cláudia. Pra Cláudia. Isso. Pra mim, ela é filha dele, mas aí... Só que a série não deixa claro isso. Não deixa claro? Achei que deixava claro, porque no ciclo genealógico tá desse jeitinho. Tá, pode ser, então.
De repente alguém assistiu 9 vezes, né? Aí. Por favor, envie pra gente. Você assistiu mais vezes que o Keiko no e-mail viajando por terras distantes. Boa. Onde que tem. A Hannah e o Egon, eles têm. Que eles têm um relacionamento e aí que Filha. nasce a Sim, Cilia. a nossa filha, irmã do Batos. Quer dizer, que casa, irmã do Batos não, que casa com o Batos lá no passado. Isso, é verdade. Aí nasce a Agnes e o Tronk. Agnes e Noah. O Noah, isso. Que na verdade é o Rano. É muito louco. Ele nasce como Rano, depois muda pra Noah. De boa, não, tranquilo. Tô entendendo tudo. Tá fácil. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.